Olá pessoal, muito boa noite para vocês. 18 horas aí no Brasil, aqui 1 hora da tarde. Eu não estou em casa não, eu estou no lugar, dá uma olhada aí a visão, lugar muito bonito. Para cá está mudando hoje uma brasileira, ela mudou de casa e ela pertence à nossa igreja, então ela pediu uma ajuda, então a Cida está ajudando ela a arrumar a casa, mas ela mora numa região muito boa, com vista para o mar. Essa é uma região onde tem muitos artistas, muita gente famosa e lugar realmente muito bonito. Então a Cida veio ajudar a nossa querida irmã Cláudia aqui na sua mudança, ajudar a arrumar as coisas, né? E nós decidi fazer a live aqui porque estou longe de casa, uns 20 quilômetros. Hoje não vamos trabalhar em 1 Pedro. Eu pensei num versículo, algo está me movendo para falar sobre isso. É Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que eu escolhi esse versículo hoje? Meus queridos irmãos, de vez em quando eu recebo uma notícia aí do Brasil de pessoas que crentes, se diziam crentes pelo menos, e andando no caminho do Senhor, de repente viram uma casaca, até abrem saem de dentro do armário. Os irmãos sabem que é isso, né? E outros, por exemplo, ultimamente fui surpreendido com um casal que eu tinha um bom relacionamento aí no Brasil, não é da Piba, que de repente fiquei sabendo que ele tinha outra mulher, foi embora de casa, pediu divórcio. Como eu qualifico isso, meus irmãos? Tem outros casos aí de pessoas que realmente têm atitudes assim que envergonham o evangelho, envergonham a igreja. E eu comecei a pensar qual seria a razão. Por exemplo, eu sou casado há 53, 54 anos com Cida. O que será? Não passa a mínima ideia de um dia eu deixar meu lar e me juntar a outra pessoa. É um absurdo que eu não consigo admitir. Como alguém conhecedor do Evangelho, que se diz nascido de novo, abandona o seu lar, abandona os seus filhos e vai morar com outra pessoa. Aqui nos Estados Unidos tem um caso de um missionário que na realidade eu não conheço, o Eduardo conhecia muito bem, que simplesmente com 5 filhos, acho que o menor ainda de colo, abandonou a casa e foi morar com a melhor amiga da sua esposa, que também tinha 5 filhos. Traiu a esposa. E é muito difícil admitir uma coisa dessa. E o Eduardo conta que o menino, se eu não me engano, de 6, 7 anos, ou 5, 6, 7 anos, ficava na janela dizendo: mamãe, quando o papai vai voltar? Meus queridos irmãos, eu não posso entender como um crente no Senhor Jesus Cristo faz isso. Parece que perdeu o amor, o sentido de respeito, principalmente para com Deus. Será que essas pessoas não param para imaginar que um dia eles vão enfrentar o grande Deus, o grande juiz? Vão enfrentar. Mas é a falta total de temor, meus queridos irmãos. Onde se viu? Cadê aquela empatia pelos filhos, aquele amor, aquela dedicação? Às vezes, comentando eu e Cida já na idade, a gente pergunta, ela fala para mim: se eu morrer primeiro, você não fica 3 meses sozinho. E eu sempre falo para Cida, realmente, viver uma vida sozinha é difícil, mas eu jamais tomaria uma decisão de partir para um novo relacionamento caso os 3 filhos aprovassem e eu sentisse que aquilo era algo de Deus. Do contrário, não. Porque é minha família, meus irmãos, são os meus filhos. Como eu chegaria na casa dos meus filhos com uma pessoa
que não é a mãe deles, e como eles viriam essa situação. Isso nem passa pela minha ideia. Essa é conversa de idosos quando não tem o que fazer, né? Mas o que leva as pessoas à falta de temor? Meus irmãos, provavelmente leva um começo de esfriamento, de não olhar para os princípios da palavra, de não observar as mensagens que são pregadas, que às vezes elas vêm direto para o nosso coração e as pessoas se desviam. Não, isso não é para mim. Talvez envolvendo com o sexo oposto de maneira muito leviana, sem aquele distanciamento, aquele respeito, sem aquele acompanhamento com a esposa. Mas principalmente, talvez, se é um crente, ele está apagando o Espírito Santo que trabalha na vida dele, mostrando o pecado. Mas ele se torna tão insensível com o pecado, provavelmente porque deu brecha para o inimigo, provavelmente porque na internet vê coisas que não se deviam ser vistas, provavelmente não tratando mais a esposa com o profundo respeito que merece, e aquilo vai não crescendo, e o inimigo está vendo tudo isso. E aquele temor diante do grande Deus eterno, meus queridos irmãos, vai desaparecendo. Eu confesso aos irmãos que eu tenho certeza absoluta da minha salvação, mas me causa um certo temor quando eu estiver partindo para a eternidade. Sabe por que o temor? Não pela perda da salvação, mas porque eu, pastor Mendes, com essa carne pecaminosa que nem sempre faz a vontade total de Deus, num segundos eu vou me encontrar com o grande e temível Deus perfeito e eu imperfeito. Meus irmãos, isso me causa um certo temor. Mas o que me dá bastante alívio é que eu vou para a palavra. E a palavra de Deus diz que Deus nos vê perfeitos, porque Cristo nos fez perfeitos. Mesmo vivendo nessa terra, debaixo da imperfeição, ainda essa carne pecaminosa desviando a nossa atenção das coisas boas de Deus, mesmo assim, nós mantemos o temor a Deus. Agora, percebe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É interessante que no momento em que nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, esse temor foi colocado dentro de nós. Agora, foi colocado para ser cultivado, para ser trabalhado. E a palavra de Deus tem inúmeros versículos, mandamentos que nos mostra como devemos encarar com seriedade a salvação e desenvolver o temor. O apóstolo Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa é a nossa responsabilidade, meus queridos irmãos. É interessante que eu aqui nos Estados Unidos tenho carta de motorista daqui dos Estados Unidos, e quando eu vejo um policial ou uma viatura, eu já fico um pouco temeroso. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ela vai me abordar? Sabe o que é isso? Não é medo, é temor. Temor. Será que durante a minha viagem, pegando a autopista, eu não fiz alguma coisa não muito legal? E eu começo a pensar. Por quê? Porque eu vi a polícia. E a polícia me causa temor, porque a polícia vai pedir de mim que eu ande corretamente, que eu dirija corretamente. Isso é temor. Não é medo, não. É temor. Meus queridos irmãos, e o pior é que, além do amor estar se esfriando, o temor também. Essa pessoa que abandonou a família recentemente aí em Atibaia era meu amigo. Quando eu voltar para o Brasil, e eu queria conversar com ele, eu não sei se ele vai querer conversar comigo, porque essas pessoas que perdem o temor fogem do confronto. Mas eu já vi, por exemplo, gente que foi minha ovelha, que traiu a esposa, abandonou o lar por um pouco de tempo,
E a igreja foi tão firme. Eu disse, ninguém deve ter comunhão com esse irmão. Ele deve sentir o peso da sua exclusão da nossa comunhão. Meus irmãos, ele não aguentou muito tempo, não. Um dia, mais ou menos, sei lá, 10 horas da noite, alguém bateu na porta de casa. E quando eu abro a porta, quem era? Ele, juntamente com a sua esposa. E é interessante que ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse, pastor Mendes, eu não aguento mais ficar longe da comunhão dos irmãos. Meus irmãos, foi um dos momentos mais felizes que eu tive na minha vida. Nos abraçamos, choramos. E esse irmão foi restaurado, meus irmãos. E ele foi restaurado com muita dignidade. Porque, meus irmãos, esse homem se colocou no seu lugar depois que voltou. Não exigiu nada. Muito pelo contrário, se colocou na total submissão à igreja. Que exemplo. Mas sabe o que aconteceu? Ele não suportou a falta de comunhão com os irmãos. Talvez a falta de temor que ocorre com muita gente é pelo fato, meus irmãos, de igrejas não agir biblicamente. Quando alguém é disciplinado pela igreja e rejeita todos os passos, essa pessoa deve ser considerado fora dos nossos, gentil publicano, para ele sentir como importante é a comunhão com os crentes. E se ele é um crente no Senhor Jesus, teve um deslize na vida, ele volta. E ele volta arrependido. E volta não exigindo absolutamente nada. Talvez, meus irmãos, muitas igrejas, muitos pastores falham não colocando temor na vida das pessoas e tratando o pecado com panos quentes. Talvez seja o problema. Mas a volta de Cristo se aproxima, o amor se esfria, o temor se esfria, mas, meus irmãos, fiquem firmes. Vamos honrar o nosso grande Deus, porque vai ser inevitável. Nós vamos nos encontrar com Ele. Não vai ficar uma alma sequer sem estar na presença do grande e eterno Deus. Eu falo de temor para os crentes no Senhor Jesus Cristo. Vou falar de temor para os incrédulos, eles nem sabem o que é isso. Vou falar de temor para os políticos corruptos. Vou falar para os políticos que têm pauta que afronta o Deus verdadeiro. Que temor eles têm? Agora, falta de temor tem aqueles que votam nesse tipo de gente. Falta total de temor. Um dia vão responder diante de Deus. Queridos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sejamos sábios. Nunca esqueçamos da advertência do apóstolo Paulo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Queridos, uma alegria sempre poder transmitir uma mensagem para todos vocês. Eu estou aqui no sol, estou aqui desfrutando de um sol gostoso e vou pedir para que vocês olhem novamente a paisagem onde nós estamos. É um lugar muito bonito, aqui é bem próximo de São Francisco, dá para vocês verem as montanhas, o mar, algo que Deus fez, algo bonito. Que a graça de Deus sempre esteja bem pertinho de nós. Aqui está muito sol, eu não consigo ver a letrinha pequena aí de vocês que estão mandando mensagens. Mas que Deus os abençoe. Que a graça maravilhosa dele seja sobre nós. E queridos, não se esqueçam. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Isso não é só válido para vocês, para mim, para todos nós. Que Deus nos abençoe e que vocês possam ter uma boa noite e amanhã um bom sábado, talvez de descanso, e um bom domingo aí na igreja. Um grande abraço a todos vocês. Amém.